Olá, muito bem, vamos agora à nossa oitava aula, estudar o hífen, o emprego do hífen. Quando é que eu devo utilizar o vocábulo com hífen, quando é que eu não devo utilizar o hífen em determinados vocábulos, né? Então, veja bem, antes de nós estudarmos o hífen na aula de número 8, eu gostaria só de lembrá-lo o seguinte. Na aula de número 2, para que você possa fazer o download da apostila do curso prático de gramática. Tá certo? Então, essa apostila, ela traz, além do conteúdo, exercícios com gabaritos. Se porventura um ou outro gabarito estiver digitado errado, é só entrar em contato conosco via Fale com o Professor e a gente organiza lá o gabarito, caso algum deles venha com erro, né? Por quê? Porque está por assunto. Na última página da apostila, por assunto, vem o gabarito. Tá certo? E deixando claro que todos os slides utilizados nas aulas, eles também estão disponíveis, só que os slides daquela aula estarão disponíveis naquela aula. Ou seja, os slides da aula 1 estão lá. Então, quando você baixar, você está baixando os slides da aula 1, da aula 2, da aula 3 e assim sucessivamente, perfeito? É importante que você faça o download de todos os slides. Então, vamos lá. Vamos entender o hífen. Primeiro, o que é o hífen? É um sinal gráfico. A finalidade dele é separar sílabas, separar compostos, nomes compostos e separar o pronome oblíquo-átono na forma verbal, ok? Seja ele mesoclítico no meio da conjugação verbal, seja ele enclítico após a conjugação verbal. Então, veja bem, na separação silábica, esperança. Então, eu separei as sílabas de esperança. Esclarecimento. Usei o hífen para separar as sílabas do vocábulo esclarecimento. Desempenho. Possessivo. Então, usei o hífen para separar as sílabas. Daí o motivo pelo qual, quando você está escrevendo um texto, que porventura a palavra não cabe toda naquela linha, você usa o hífen para dizer que ali você separou o vocábulo, tá bom? Na colocação pronominal, mesoclítica e enclítico, né? Mesóclise e ênclise. Por exemplo, facear. Então veja que aí usou a mesóclise, olha os hífens. Analisá-lo-ia. Usou tanto no futuro do presente como no futuro do pretérito. Amenizá-las, ênclise. Destina-se. Então nesse momento aí você utilizou o hífen. Agora, utilizamos também o hífen para separar nomes compostos, como por exemplo, guarda-roupa, salário família, beija-flor, amarelo, ouro, adjetivo também, tanto substantivos compostos como adjetivos compostos. Agora, importante, em gentílicos compostos, eu sempre vou usar o hífen. Quais são esses gentílicos? Quem nasce em Morada Nova, por exemplo, Morada Novense, eu ponho o hífen. Quem nasce em Belo Horizonte, Belo Horizontino, perfeito? Quem nasce no Rio Grande do Norte, Norte Rio Grandense. Quem nasce em Mato Grosso, Mato Grossense. Embora o nome composto não traga hífen, quando você utiliza o gentílico, que é o adjetivo pátrio, aí você deve colocar o hífen quando eu tenho o nome do lugar, que é o nome composto. Perfeito? Até aí? Muito bem. Embora o composto não venha com hífen. Mato Grosso não tem hífen. Belo Horizonte não tem hífen. Mas o gentílico não. O gentílico tem que vir com hífen. Emprega-se o hífen. Quando eu tenho no segundo elemento, perfeito? O segundo elemento inicia com a letra H. Então, qualquer prefixo que eu coloque, tendo o segundo elemento iniciando com a letra H, com a consoante H, eu devo usar o hífen. Por exemplo, super-homem, hiper-honesto, anti-herói, supra-hepático. Então, não tem como. Se o segundo elemento iniciar com H, perfeito? Independentemente do prefixo, o que é que eu faço? Eu uso o hífen. Segundo elemento iniciado com vogal idêntica à última vogal do primeiro elemento. O que é isso? A vogal do último elemento é a mesma da que inicia o segundo elemento. Quando isso acontece, eu utilizo o hífen. Exemplo, micro-organismo. Eu não vou juntar, separados. Anti-inflamatório, contra-ataque, arqui-inimigo. Então, nessas situações, eu separo os vocábulos utilizando hífen.
Vou separar também os compostos em que o para seja verbo, tá certo? Para raios, eu não duplico R. O para é verbo. Para choque, para lamas, para brisas. E aí vem a observação, mas Marcelo, por que paraquedas eu não uso o hífen? O que aconteceu aí com paraquedas? Novos vocábulos foram formulados, como por exemplo, a modalidade paraquedismo, olha o sufixo ismo, paraquedista profissional, né? Olha o ista. Então, por conta disso, achou-se por bem juntar esses vocábulos e considerar uma palavra totalmente à parte, tá certo? Então, porque na verdade é verbo, é o paraquedas, né? Ele ameniza a queda. Mas nesse momento, por conta dessa forma sufixal de modalidade e de profissional, então retirou-se o hífen. Utiliza-se também o hífen com os prefixos circo e pan, ok? O prefixo pan, mais o segundo elemento iniciado com H, M, N e vogal, seja ela qual for. Circunhospitalar, circunmeridiano, circunnavegação. Vogais, circo, escola, ok? Aí vem pan hispânico, pan mágico, pan negritude, pan americano. Então, quando você utilizar o circo e o pan com as consoantes M, N, H, M, N e também vogal, você utiliza o hífen. São poucos vocábulos e também, na verdade, não é tão comum a escrita desses vocábulos, né? Prefixos terminados em R, mas segundo elemento iniciado com R e H, aí eu vou e utilizo também o hífen. Por exemplo, hiperradical. Eu não vou juntar. Quando finda com a consoante R e o outro começa com R, eu uso o hífen. Hiperradical, hiperromântico, hiperhumano, hiperhedônico. Mesma coisa, interracial, interregional, interhelênico, interhumano, superreal, superreator, superidratação, super-herói. Então, toda vez que eu coloco o prefixo e esse prefixo termina com R e o segundo elemento inicia R e H, uma dessas duas letras, aí eu uso o hífen. Qualquer outra letra pode juntar, fica sem hífen. Por exemplo, interestadual, tudo junto. Tá certo? Prefixo pré, pós e pró. Bom, aqui é o seguinte, em alguns vocábulos não se usa hífen. Pré, por exemplo, quando eu digo pré-estabelecido, não tem, tá certo? Não vou usar. Mas quando a palavra em si, ela existe e eu utilizo uma outra, que é o pré, então a palavra datada já existe. Quando eu tenho pré-datado, aí não. Aí nesse caso é que eu uso o hífen, quando aquela palavra sozinha já existe normalmente, tá? E eu estou colocando um novo elemento ali, que é um prefixo. Aí vem pré-histórica, pré-história, pré-histórico, tá? Olha, pré-datada, o pré-datado, pré-histórico. Eu tenho moderno, pós-moderno. Eu tenho parto, existe o pós-parto. Eu tenho reitor, tenho pró-reitor. Eu tenho americano, tenho pró-americano. Então, nesse momento aí, você vai utilizar o hífen quando a palavra ela existe sozinha, tá certo? Sem precisar do pré e do pró. Aí você põe para traduzir uma outra relação, tá bom? Anterior ou posterior. Emprega-se o hífen sempre que você usar os prefixos vice, ex e sem, não tem perdão. O hífen foi mantido, ninguém tirou. Vice-governador, vice-prefeito, ex-namorado, ex-presidente, sem teto, sem terra. Continua com hífen. Mantém-se o hífen nos vocábulos. Deixa eu colocar aqui um Szinho. Pronto. Mantém-se o hífen nos vocábulos. O novo acordo não retirou. É muito comum nós percebemos bem-estar, bem-vindo, mal-estar, sem hífen. Continua com hífen. Não foi retirado. Perfeito? Então, bem-estar, bem-humorado, bem-vindo, mal-estar, mal-educado, mal-humorado, tudo com hífen. Em especial, bem-estar, mal-estar e bem-vindo. Não se retirou o hífen desses vocábulos. Fique muito atento a isso.
Não se emprega o hífen. Vogal final do prefixo não coincide com vogal idêntica do segundo elemento, ou seja, vogais distintas. Autoescola, vogal O, vogal E. Então, eu não uso hífen. Infraestrutura, macroeconomia, microempresa. Prefixo terminado em vogal. E o segundo elemento começa com R ou com S. O que é que eu faço? Duplico a consoante R, a consoante S. Veja lá, contra regra, eu não ponho o hífen, duplico. Autorregular, dupliquei o R. Contrassenso, duplicou o S. Mini saia, duplicou o S. Não se emprega o hífen, prefixo para, que não seja verbo. Perfeito? Que seja aquele que auxilia, paramédico, parapsicologia, paramagnetismo, paramilitar. Então, nessa condição, não uso. Quando eu utilizo o prefixo co, em qualquer situação, eu não vou utilizar, tá certo, o hífen, nem coabitar. Coabitar, eu tiro o H, fica coabitar sem, tá certo, sem hífen. Então, tudo bem até aí? Então, veja lá. Coautor, co-administrador, cooptar, coordenar, co-réu, correlação, co-herdar, coabitar, cosseno, co-segurador. Então, em nenhum momento, se eu coloco o prefixo co, eu não vou usar hífen, independentemente da palavra iniciar com H, é o caso, por exemplo, de herdar, de habitar, tá certo? Então, você não coloca o hífen em hipótese alguma. Prefixo ré e pré-átonos, não coloca. Então, esse pré aqui, eu vou tirar o acento. Átono, pronto, para ficar melhor compreendido. Ré, escrever. Ré, editar. Pré-existir. Pré-estabelecer. Ré, leitura. Não tem hífen. E nos compostos iniciados por não, o não fumante, o não oficial, o não consumidor. Também não se utiliza hífen, perfeito? Bom, tenho certeza de que você compreendeu quando é o momento de se utilizar o hífen e quando eu não devo utilizar o hífen. É isso aí, bons estudos e até claro, a nossa próxima aula.